Bom dia! Tô aqui terminando de tomar meu café e quando vi, a hora já tinha passado, hein? Eita glória! Comer? Essa vida da mulher com reeducação alimentar não tá fácil. Glória. Bom dia. Bom dia. Deus é bom. Deus é bom. Vamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Senhor por este dia que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por esse amor, pelo zelo que é palpável nas nossas vidas. Obrigada. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo teu amor, os teus livramentos, como o Senhor tem suprido, como o Senhor tem cuidado e necessitado. Nós somos desse amor, necessitado nós somos da tua misericórdia, do teu zelo. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória. Quão maravilhoso o Senhor é. Glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Bom dia, Marleusa. Glória. Bom dia, Thaís. Gente, vamos... Ai, deixa eu só pegar aqui meu carregador, que a bateria tá acabando. E aí, para não correr o risco... E agora, cadê o meu carregador? Só eu, assim, que perco as coisas. Perco não, né? Está aqui. Eu só não sei onde está. Ai, ai. Está aqui em casa. Só não sei aonde é que está. E eu podia ter olhado antes, né, gente? Eu nem olhei. Achei. Tá vendo? Tá vendo, não? Eu já sabia onde estava. Ai. Vamos hoje para Lucas. E ó, mais uma vez, deixa eu dar aqui a boa notícia, né? Queria muito que vocês participassem do culto que nós vamos ter no sábado que vem, dia 13. E nós vamos até trocar o horário. Eu vou colocar pra gente começar às 2h da tarde, porque precisamos terminar às 6. E eu quero convidar vocês, mulheres, a estarem lá. E ali vocês vão ouvir. E é um convite, não só para um culto, mas para você participar de projetos que você vai ouvir lá, de coisas que você vai ouvir lá.
Então, é um chamamento, sabe? Para você participar de algo, é para ativar você. Então, o grupo Mulheres Unidas pela Fé não é e não tem como base se tornar, o interesse se tornar uma igreja. Então, não é um grupo de uma determinada igreja, tá? Não. Vai ser uma reunião de mulheres e a ideia é juntar pastoras de congregações de porte menores. Por quê? Por exemplo, alguns projetos que nós vamos fazer, alcançando a dimensão que nós queremos alcançar, seria impossível fazer isso só na congregação, porque os custos são altos, os investimentos são altos. E aí, então, quando a gente se junta, todo mundo dando um pouquinho, a gente consegue fazer aquilo que todo mundo quer participar. Então, vamos pensar em evangelismos, vamos pensar em retiros, vamos pensar em projetos sociais, vamos pensar em ajuda mesmo, em sair dessas 4 paredes, mas também entender o que é necessário fazer dentro das 4 paredes. Então, vamos pensar nessa ajuda, em tudo isso, o quanto que seria importante nós fazermos isso em conjunto, juntar mulheres. Eu acho que a melhor forma, ou a única forma, de nós vencermos o errado, o que tá, como que eu vou colocar? Um maligno, sabe assim? É com a verdade, né? Então vamos pensar que hoje eu olho e há um sistema religioso que tá diferente de muitos anos atrás. Por exemplo, antigamente, geralmente, você que congregava numa igreja, você não podia visitar outra. Eu não sei se vocês já eram dessa época, mas tinha uma época que você não podia visitar outras igrejas. Hoje, ainda tem alguém, né? Não vou nem falar doido, mas é muito mais raro isso acontecer hoje em dia, graças a Deus, entendendo que ninguém é dono de ninguém. Mas mesmo sendo mais livre você visitar outras igrejas, é como se a divisão entre os ministérios fosse muito grande, sabe? Então, assim, tá todo mundo livre para andar. Então, eu não vou mais criar muros de tijolos, mas eu tô criando um muro de erva daninha, sabe assim? Eu tô criando um muro de árvores, eu tô separando. E a ideia do grupo, principalmente para esse novo que vai acontecer, principalmente para novos projetos que nós queremos fazer, é juntar lideranças, é juntar pessoas que estão dispostas a trabalhar para o reino de Deus em várias esferas sociais. Vai ter uma esfera política também que nós vamos poder entrar e vai falar sobre isso. Então, assim, eu queria muito convidar vocês, mulheres, que estão dispostas a trabalhar e não sabem como. Talvez a igreja é pequena, você fala, Carol, mas não tem tanto espaço. Ai, mas aqui não tem muita coisa o que fazer, então eu tenho que sair daqui? Não. Você só precisa se juntar a pessoas certas, sabe? Direcionadas pelo Senhor. Para quê? Para que você faça a diferença nessa igrejinha aí. Igreja no número de pessoas pequeno, num tamanho menor. Não é sair de onde você está. É manifestar o reino de Deus aí onde você está. Mas sabemos que às vezes fazer isso sozinha é muito difícil. Iniciar alguma coisa sozinho é muito difícil. Eu jamais conseguiria fazer
imaginar, apresentar tudo que nós vamos apresentar para vocês se eu fosse sozinha, se no grupo eu estivesse sozinha. E não, você vai ver, existe uma comitiva de mulheres, existe mulheres que vão estar auxiliando vocês, ajudando vocês. Então, essa é a ideia do grupo, tá? É proporcionar mão, sabe assim? Mão pra pessoa ir, pra te ajudar, pra te dar ideias, a gente compartilhar ideias pra trabalhar nos ministérios, pra não ficar aquela coisa só, essa é a minha ideia, é só assim, vai agir só na minha igreja. Não, gente, a gente se unir pra trabalhar pro reino. Essa é a ideia. Então, convido vocês, sábado, e aí nós vamos só mudar esse horário, nós vamos começar às 2h, tá? Então, sábado, às 2h, às 14h, tá bom? Vamos ter o nosso encontro, Mulheres Unidas pela Fé, que vai acontecer na Samambaia Norte, tá bom? Num lugar bem fácil. Aí eu queria que você entrasse no grupo. Pra quê? Pra você colocar o seu nome na lista. Tem uma lista, porque tem um número de vagas limitadas. Conseguimos aumentar, graças a Deus, mas ainda assim as vagas são limitadas, tá? E se não me falha a memória, eu acho que já tem umas 20 e poucas vagas disponíveis só, tá? Eram 120 vagas disponíveis. Se não me falha a memória, deve ter aí umas 25 vagas só disponíveis. Então, não perca a oportunidade, tá? Além de cultuar, de adorar ao Senhor ali, além de recebermos palavras do céu, direção do céu, mas é também um momento onde estamos nos juntando mulheres de placas de igrejas diferentes. Então, não é para levantar um ministério, uma placa de igreja, não. É para, sabe, unir o reino, para levantar mulheres dentro do reino, para que a gente alcance pessoas, os nossos irmãos que estão aí, entendendo isso. Nós somos pastoras que precisamos ir atrás das ovelhas que estão perdidas, tá? Esse é o chamamento. É um chamamento para isso. E então, se organize, entra no grupo, tá nos meus stories o link do grupo. É só você clicar no link que você vai direto pro grupo para trabalharmos pro reino de Deus juntas, tá bom? Então, bora continuar? Bom dia, gente, todo mundo. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Bom dia, Thaís. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, gente. Falando o nome aí, passa desapercebido, né? Então, bora lá. Lucas 16. Lucas 16. Eu tenho que tomar café antes da live. Chega e esfria. Lucas 16. A parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos seus devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta.
sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Bora lá. Aqui tá falando sobre 3 coisas. Tá falando sobre um coração, aonde é que o meu coração tá, né? A quem é que o meu coração está servindo, a quem é que o meu coração está amando. Tá falando sobre obras, tá? E tá falando sobre caráter. Tá bom? Então tá falando do que é visto, mas tá falando daquilo que ninguém consegue ver. Aos olhos nu, não. Caráter. Mas nós sabemos e conhecemos caráter como, Carol? Olhando para as obras, olhando para a vida. Então, se você me descrever a sua vida, eu vou conseguir decifrar se você é alguém de bom caráter ou não, tá? Gente, a Bíblia condena a riqueza? Não. Não condena a riqueza. Porque se condenasse, deixa eu falar um negócio para vocês. Abraão não estava no céu, né? Na galeria da fé ali, na Nova Jerusalém. Abraão não estava na galeria da fé, não teria sido salvo. Deus não condena a riqueza, senão Jacó, Davi, o maior rei de Israel, Salomão, seu filho, ambos não estariam na galeria da fé. Gente, Jó, olha a riqueza. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, se não o mais rico do Oriente. Mas existe uma diferença de ser próspero, de ser rico e amar a riqueza, e amar o dinheiro. Tem uma frase que meu avô me falou há muitos anos atrás, e eu nunca me esqueci dela. O meu avô é cristão e ele fala: minha filha, dinheiro é bom se ele estiver no bolso. Ele não pode estar no coração. Antigamente, os homens que usavam camisas sociais, eles tinham umas que tinham um bolso aqui assim no peito. Não sei se você conhece, já viu isso, né? Como eu fui criada pelos meus avós, o meu avô usou isso por toda a sua vida. Esse era o estilo de roupa do meu avô. Então toda a calça tinha os bolsos e alguma das camisas tinha um bolso aqui assim
mais ou menos na altura do peito do homem, né? E aí ele falou pra mim, ele falou, minha filha, eu nunca vou guardar dinheiro, nunca vou colocar o meu dinheiro dentro dessa camisa aqui perto do bolso. Eu sempre vou pegar o dinheiro e vou colocar ele no bolso da calça. O dinheiro, ele não pode estar perto do coração. Para quê? Para que a gente não se engane. Para que a gente não venha amá-lo. Gente, é uma frase que meu avô me falou há muitos anos atrás. Minha filha, dinheiro é bênção se ele estiver no bolso e não estiver no coração. Então, eu quero primeiro desmistificar isso, tá? Carol, mas existe lá um versículo na Bíblia, e nós já lemos ele, né, nos nossos devocionais aqui, que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele está falando do rico entrar no reino dos céus, é de alguém que ama a riqueza, de alguém que ama o dinheiro. E aí eu vou concordar com vocês. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que alguém que ama o dinheiro entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro é um convite para um buraco sem fim. Sem fim. Vai ser, sabe aquela expressão? Só ladeira abaixo? Pois é, alguém que ama o dinheiro. Eu preciso tê-lo? Preciso. É óbvio que preciso. Gente, e é a ideia de Deus. Vamos pensar para Abraão. Gente, para os grandes heróis da fé, da galeria da fé que está, se não me falha a memória, em Hebreus, né? Não tenho certeza. Mas existe uma galeria da fé cujos alguns nomes estão lá. Gente, nomes estes de homens, não vou colocar rico, mas muito rico. Muito rico. Mas qual que era a questão? Não amavam aquilo que tinham. Amavam o Senhor. Tinham fé no Senhor. E qual é a única forma de você não amar o dinheiro? Primeiro é de você não ser consumista. Então você tem que entender, ele não pode te dominar. Eu tenho que gastar. Eu não posso ter dinheiro no bolso que eu já vou gastar. Isso fala de alguma doença emocional. Fala de alguma coisa emocional lá atrás que está disfuncional, que precisa ser regulada. Se você tem essa sensação de, pai, mas parece que é dinheiro cair na conta, eu não fico em paz, eu tenho que gastar, Carol. Eu não posso ver dinheiro rendendo, dinheiro parado, eu tenho que gastar. Existe alguma coisa emocionalmente que impede você. É um senso de merecimento que não tem aí, tá? São medos, são raízes de sofismas mentais que estão aí. Gente, como é? Vamos olhar hoje para a nossa realidade. Como é que eu vou cumprir princípios de Deus? Dizimar, ofertar, cuidar de órfão, cuidar de viúva, alimentar o que tem fome, dar água ao que tem sede, levar roupa, dar roupa ao que não tem. Como é que eu vou assumir responsabilidade sobre os outros se eu não tenho com o que arcar? Mas ele conhece o coração de cada um. Ele conhece o coração de cada um. Carol, eu quero aprender a ser próspera. Eu quero aprender a ser um bom administrador. Eu quero ser uma boa administradora da minha casa, de riquezas, de bens. Eu quero ser bem-sucedida. Eu entendo que eu posso cooperar para o reino sendo assim. Eu quero me tornar alguém assim, Carol. Por onde começar? Aprenda a dividir o que você tem.
2 vestidos, aprenda a dividir o que você tem. No pouco. Quando eu ganhar tanto, nossa, eu vou dizimar. Quando eu ganhar tanto, nossa, eu vou ofertar. Não vai. Começa no pouco. Começa como você tá. O seu salário mínimo. O seu salário mínimo. Você tira para cuidar de alguém? Você tira para cuidar de alguém? Você abençoa a vida de alguém? Eu tô falando sem o dízimo, sem oferta, porque eu quero entender que você já entendeu os princípios de Deus e são leais a eles, né? Além do dízimo, além dessa questão da oferta congregacional. Você oferta na vida de pessoas? Você oferta em missões? Carol, o que eu tenho não dá nem para pagar as minhas dívidas. Então, poxa, você está trabalhando para pagar boleto? Então você não é uma boa administradora do que você tem. Não é. Não é. Eu não estou falando, gente, nós já falamos aqui sobre Deus, o princípio de Deus é totalmente contra o acúmulo de riquezas. É totalmente contra o acúmulo de riquezas sem propósito, tá? É totalmente contra. Eu não estou falando aqui que não seja viável você ser rico, ter uma casa boa ou qualquer coisa nesse sentido. Não, não é isso. Mas não é esse o seu objetivo a alcançar. É guardar o seu coração no Senhor, entendendo que nós precisamos administrar o que nós temos. Porque na medida que eu administro o pouco que eu tenho, Deus olha para mim e fala, olha, ela é capaz de ter mais. E aí, isso vai o quê? Crescendo, 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 crescendo. É alinhar esse coração aos princípios de Deus. E a ideia, por exemplo, quando eu estava chamando cada uma das meninas para participar da direção, né? Junto comigo, do grupo de mulheres, pra gente trazer projetos, pra gente trazer coisas e tal. E uma das primeiras coisas na primeira reunião que nós já tivemos, eu falei pra ela, olha, a intenção dos projetos, dos propósitos, não é ganho pessoal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A intenção do propósito e dos projetos é você ter um destino para contribuir no que você tem. Então, é muito mais para tirar de nós do que para acrescentar. Quem acrescenta na nossa vida? O Senhor. E Ele vai fazer isso de várias formas. Mas os projetos que estamos fazendo, eu falando com elas, é para tirar de você. É para te dar um destino nas suas horas livres. É para te dar um destino do seu tempo. É para dar também destino para o seu dinheiro. É para assumir responsabilidades. Não é para alcançar direitos, para alcançar ganhos. Não, é para assumir responsabilidades. E é sobre isso que nós vamos falar no sábado que vem. É sobre isso. Tá na hora de você assumir esse lugar. Gente, Deus sempre vai suprir aquilo que Ele lhe direciona, aquilo no qual Ele te ordena a fazer. Sempre vai suprir. O nosso coração é que precisa estar alinhado para que a gente não ame aquilo que temos. Carol, como eu faço para saber se eu estou amando o dinheiro? Você tem medo de dar. Todas as vezes que você pensa no dar, será que vai faltar? É porque você está amando. Você está com medo. Você quer ver alguém que não tem medo da falta? Alguém que não tem medo e não ama o dinheiro? Aquele que é livre dele. Não é no livre no sentido de, eu vou gastar sem sentido, vou gastar de maneira aleatória e tal.
sem sentido. Gente, acho que até por causa do TDAH, eu já tive. Hoje eu luto contra, alguns momentos ainda vem. Mas eu já tive muito mais compulsões. Compulsões alimentares, compulsões de compra. Hoje, o que eu tenho que tomar muito cuidado? Por exemplo, em relação hoje, assim, o meu mal, sabe assim, que eu ainda luto, sapato. Amo sapato. Amo comprar sapato. Amo ter sapato. Amo usar sapato. Amo sapato. E é o meu mal. Eu não compro se eu não tiver condições. Mas eu compro sem precisar. Essa é a diferença. Então, eu não compro, pela fé eu vou ter dinheiro para pagar. Não, se eu não tiver condições hoje de comprar, eu não compro. Mas eu preciso de mais sapato? Não. A volta e meia eu ainda compro. Né? Tá bom. Mas vamos entender, e eu tinha muito mais compulsões do que eu tenho hoje. Eu entendi algo que eu, já venho orando e tratando a respeito. Por exemplo, quando eu tô num nível de ansiedade maior, o que vem em mim? A vontade de comprar. A compulsão pela compra. E aí, o que eu fiz como um anestésico? Um analgésico para mim. O que eu faço? Quando eu tô muito nervosa e a ideia do comprar me alivia, o que eu faço? Vou na internet. Vou ir num site. Shopee, um Shein, um AliExpress, alguma coisa nesse sentido. Vou olhando e vou colocando no carrinho. Vou olhando e vou colocando no carrinho. Vou olhando e vou pôr no carrinho. Ai, que sandália linda. Adicionar no carrinho. Nossa, que roupa linda. Adicionar no carrinho. Adicionar no carrinho. E aí, às vezes, perco ali meia hora. Às vezes, 1 hora pela minha ansiedade. Depois eu vou lá e excluo o meu carrinho. Hoje eu consigo. Hoje eu ainda, às vezes, quando vem muito forte em mim, a ansiedade, o desejo na compulsão da compra, quando vem muito forte, eu ainda vou e faço isso. Hoje eu consigo colocar no carrinho e não comprar. Mas eu ainda vou lá, sabe? Marleusa colocou. Como a pastora falou, dividir o pouco que temos e abençoar aos que necessitam é muito gratificante. Ajudar, missões e sermos fiéis a Deus com os nossos dízimos, né? Gente, e é isso. Então, todos nós temos o que melhorar. Então, eu venho de muitas faltas em alguns sentidos, sabe? Então, o dinheiro, comprar, o ter, supria faltas afetivas. Então, eu não tinha um carinho, eu não tinha um afeto de um lar, mas aí supriam esse vazio me dando coisas, me levando para comprar. Então, querendo ou não, foi como eu fui aprendendo a viver. Então, eu supria questões emocionais comprando. Eu tinha prazer em comprar. Eu fui tendo prazer em ter. É o meu contexto. Autoconhecimento é extraordinário para essa mudança. Mas eu só me conhecer não significa que eu vou mudar também. Eu preciso dar um passo a cada dia. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Administrar. E para administrar, eu preciso aprender essas coisas. Eu preciso saber o que fazer. Eu preciso saber como lidar com as coisas. Sejam elas financeiras, sejam essa organização do tempo. Gente, a Bíblia não é um manual de instruções para a gente viver no céu. Não. Eu já repeti isso várias vezes. A Bíblia é a palavra de Deus nos dando princípios para a gente viver na terra. E aqui ela vai nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Que a palavra de Deus seja luz
para o nosso caminho, seja lâmpada para os nossos pés em todas as áreas da nossa vida. Não é, peraí, deixa eu ver aonde a palavra de Deus se encaixa nisso daqui. Não, é a gente pegar e viver de acordo com ela. Não é ela que vem para minha vida, é eu que tenho que me encaixar aqui. Mas ela tem resposta para tudo. Ela tem direção para todas as áreas da sua vida. Para de olhar para a sua vida como algo espiritual e como algo secular. Isso não existe. Você ir no shopping não é algo secular. Você comprar roupa não é algo secular. Você ir para algum lugar, um jantar, uma saída com amigas, não é algo secular. Você não deixa de ser filha de Deus em nenhum lugar que você vai. Você não deixa de ser uma mulher, um homem de Deus em nenhum lugar que você for. Nós precisamos desenvolver cada dia mais essa espiritualidade em nós, de ouvir o Espírito Santo, de sermos guiadas por eles em tudo. E inclusive nessa administração. Seja na administração da minha casa, seja na administração de um negócio, seja na administração de um empreendimento. Eu não sei para o que o Senhor te chamou, mas nós devemos entender que nós somos chamadas para administrar pessoas, administrar tempo, administrar situações, e precisamos fazer isso debaixo dessa revelação do Pai. Isso entra o nosso dinheiro. Nós precisamos, eu sou totalmente contra esses extremos, né? Eu não sou a pregadora da prosperidade ou qualquer coisa desse sentido. Gente, mas a Bíblia fala sobre dinheiro e nós precisamos alinhar os nossos pensamentos de acordo com ela. Para mim conhecer o que a Bíblia fala sobre dinheiro, para que quando eu ouvir alguém falando, eu vou conseguir discernir o que é verdade e o que é mentira. A Bíblia fala sobre tudo, e em tudo nós precisamos buscar nela essa direção. Não tenham medo de ter, não tenham medo de, de alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Mas sabe qual que é o nosso problema? É porque às vezes nós não estamos buscando de Deus o que Ele tem pra gente. Pai, o que é que o Senhor tem pra mim? O Senhor tem uma empresa? O Senhor tem empreendedorismo? O Senhor tem administração do lar pra mim? E tá tudo bem, indiferente do que é. Eu preciso fazer isso, ao invés de... Nossa, eu tô olhando alguém prosperando. Nossa, eu conheço alguém que é uma empresária. E nossa, ela é próspera, ela é rica. Ai, Deus, aí eu vou orar. Deus, abre os meus olhos, que eu quero empreender, eu quero ser rica, eu quero ser próspera. E algo que você não tá orando a Deus, porque Ele falou que tem isso para você. Você tá orando porque você cobiçou a vida de alguém. Porque você olhou para alguém e falou, nossa, eu quero ter aquilo que ele tem. Aí você vai a Deus para pedir não uma direção do que ele tem para você, mas você vai ao Pai por causa da cobiça. Porque você olhou alguém prosperando e falou, se ela pode, eu também posso. E aí acaba que a gente se perde falando sobre finanças, falando sobre dinheiro por causa disso. Por causa da nossa cobiça. Porque a gente se perde naquilo que nós olhamos e desejamos no nosso coração, o que Deus nunca falou que tem pra gente. E não tem problema ter. Eu só preciso saber se é pra mim ter. Em que proporção é pra mim ter? E aonde é que eu vou ter? Como é que eu vou ter? O problema não é em ter, mas é saber o que é que o Senhor tem para você. E não é você que tem que ir ao Pai, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Porque todas as vezes que estamos fazendo isso,
estamos fazendo por cobiça, porque olhamos alguém tendo e aí falamos, também queremos ter. Cuidado. Bora continuar. Outros ensinamentos. Versículo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Tomem muito cuidado com isso daqui. Carol, eu sou divorciada, já estou no meu segundo casamento, e agora então quer dizer que eu não vou para o céu? Não. O Senhor não leva em consideração o tempo da sua ignorância, tá? Mas, agora que você tem consciência, cuide, tá bom? Cuide. Esses dias pra trás, eu fui comentar, teve uma influencer aí cristã, que ela foi comentar alguma caixinha de perguntas, e aí alguém falando assim, já perdoei o meu marido 3 traições, tipo assim, eu tô parafraseando, não lembro mais ou menos exatamente como era. E até quando você acha que eu tenho que perdoar e tal? E aí a resposta dela foi, mulher, termina com esse homem, Deus não quer que você seja corna, não. Deus não quer que você seja chifruda, não. Deus quer que você seja feliz. E bababá, e bababá, e bababá, e bababá. Eu não me aguentei. E aí eu comentei. Gente, um monte de gente veio comentar o meu comentário. Em que sentido? Quando e principalmente, e aí então Deus quer que eu fique sozinha pro resto da vida, se um ex-marido me trair, e aí a partir de agora? Então quer dizer que eu eu não vou poder me casar de novo? Não, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu construa uma família, Deus quer isso. Eu falei, gente, eu não sou contra um segundo casamento, eu não sou contra um terceiro casamento para quem tem, ou qualquer coisa nesse sentido. O que eu sou contra? É você achar que você precisa de um marido para ser feliz. Cristo morreu na cruz, não foi para te dar um casamento, não. E aí? E se Deus levar o meu marido e na viuvez me dá direito a um novo casamento? Eu tenho 33 anos. Se Deus virar para mim e falar, Carol, eu não quero que você se case. E aí? Gente, evangelho é um convite para morrer para Cristo. E não é algo que eu vou usar de um relacionamento para ter o que eu quero. Então, é isso que eu falo, por exemplo, a respeito de homossexualidade. Às vezes a igreja coloca para alguém que vem de um homossexualismo que ele só vai ser liberto se ele casar com mulher, que ela vai ser liberta só se ela estiver dentro de um casamento heterossexual. Cristo não morreu para dar casamento para ninguém. Cristo não morreu para isso. E é esse o mal. É a gente achar que precisa de um casamento para dar conta, para não cair. Não, mas é melhor casar do que se abrasar. E quem disse que tem que ficar se abrasando? E quem disse? É a gente entender que eu não preciso de homem para viver. Eu, sendo homem, não preciso de mulher para viver. É descobrir o que é que Deus tem para mim. Mas não é essa coisa de, não, eu não posso ficar sozinha. Já entra em loucura. Vai fazer de Cristo o teu melhor amigo. Vai aprender. Carol, é fácil você falar porque você está casada. Mas eu falo de maneira consciente.
que se Cristo virar para mim, obviamente Cristo não vai falar para me divorciar, óbvio. Mas se porventura ele leva o meu marido e ele virar para mim e falar: Carol, eu não quero, eu não tenho para você um segundo casamento. Com 33 anos. Tendo aí, vamos pensar em média, mais 50 anos para viver. Eu tenho que aprender a viver para Cristo, sendo Ele suficiente. Sendo Ele suficiente. Então, mais uma vez, não estou aqui pregando contra um segundo, um terceiro. Rapaz, cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. O que eu estou falando para vocês? Dá para viver a dois, dá para viver a sós, num sentido de casamento. O que é que você tem que entender? É que você não pode viver sem Cristo. Ponto. E Cristo não veio para me dar casamento. Cristo veio para me dar reconciliação, para me dar salvação. Salvação essa merecida, salvação essa pela graça, pela fé. Cuidem disso, tá? Às vezes nós estamos impondo e colocando coisas que não são bíblicas. Eu já atendi um rapaz que vem de um homossexualismo e ele fala: Carol, já tentaram, eu conheço casais, mulheres que casaram com ex-homossexuais que, olha, são mega felizes. Não tem um casamento perfeito como o meu, não é? Sempre fomos heterossexuais, eu e meu marido. Sempre. Nunca tive interesse ou relação homoafetiva, nem meu marido. Temos os nossos problemas, como alguém que tem um casamento bom. Mas eu conheço muitos não, vou mentir, né? Exagerei aí agora. Conheço alguns casamentos com pessoas que, e de ambas as partes, viu? Que já foram homossexuais e que a igreja trouxe que eles precisavam casar para verdadeiramente serem libertos. Que Cristo morreu para te dar um casamento. Cristo morreu para você ser pai. Cristo morreu para você ser mãe. Mentira do diabo. E aí estão infelizes e tá fazendo o outro infeliz. A Bíblia diz que alguns nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Tem gente que não nasceu para o casamento, nasceu eunuco. Tem gente, deixa eu falar um negócio para vocês, tem homem que nunca vai sentir atração por mulher. E ele vai ter que lutar a vida toda contra a sua carne, contra um desejo sexual por alguém do mesmo sexo. E eu vou falar, se ele lutar, mas ser fiel até o fim, mesmo não amando ou se sentindo atraído por outra mulher, então, né? Pelo conhecimento, que não é muito, mas bíblico que eu tenho, tem a coroa da vida. No final tem a coroa da vida. Por quê? Porque apesar das suas emoções, ele não caiu nela. Foi o que falamos ontem. Apesar das minhas emoções, eu não tô caindo, não tô me sujeitando, não tô fazendo o que eu tenho vontade de fazer. Mas não significa que não tenha vontade. Mas é sujeitar as minhas vontades a Cristo. E é isso. Tem gente, tem homem, tem mulher que nunca vai se sentir atraído por alguém do sexo oposto. Porque nasceu eunuco. Então, não tem que casar. Não tem que casar. Tem que aprender a viver para Cristo. E encontrar prazer nisso. Encontrar prazer em outras formas. Cristo, ele é suficiente. Cristo não morreu para me dar um casamento ou para que eu fosse casada. O casamento é uma ideia de Deus.
E glória a Deus por isso. Casamento é bênção, maravilhoso. Mas eu preciso saber se isso é para mim. Gente, tem gente que não nasceu para o casamento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Paulo. Gente, dos 12 apóstolos, só Pedro era casado. Só Pedro foi casado. Ok. A maioria foi chamado na sua adolescência, vamos colocar assim, porque alguns deles nem 18 anos tinham quando foi chamado. Outros, o mais velho era Pedro, mas os outros teve apóstolos que foram chamados, segundo os historiadores, por volta dos seus 16 anos, gente. João viveu, que foi o último, né? Que teve, não foi um mártir, ele morreu, de certa forma, ali pela velhice, mas viveu a sua vida para Cristo. João casou quando? Quando que o apóstolo João casou? Quando? Não casou, gente. A gente precisa parar de normalizar, sabe assim, essa obrigatoriedade que nunca teve em questões bíblicas, tá? A gente precisa conhecer mais Bíblia, ler mais Bíblia, pra gente não se deixar ainda aí, por vãs, sabe? Vãs doutrinas. Glória a Deus que era propósito do Senhor resgatar o meu casamento. Mas e se não tivesse resgatado? Meu casamento foi restaurado em 2019. Foi, Benjamin nasceu em 2017. Eu me separei, 2 anos depois foi restaurado, em 2019. Então eu estava com 28 anos. E eu tinha consciência que se esse casamento não fosse restaurado, se chegasse ao divórcio, não ia me casar. Não ia. Não tinha legalidade para o casamento. Não teve traição. Foi questão de gênero. Ali, ó. A gente não tava mais se batendo. Não tava, pelo contrário, né? A gente não tava mais sabendo conviver. E aí? Eu tinha legalidade para um novo casamento? Tinha. Então, cuidado, tá? Só cuidado. Bora terminar? O rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, ou o nosso para o seu, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu. Disse ele: Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos.
Isso existe? Não existe, né? Não existe. Ninguém dentre os mortos vai falar com vivos. Não, tá escrito isso aqui, tá? Mas o que nós estamos aqui entendendo? Mais uma vez, tá falando contra. Ai, Carol, olha lá, mais uma vez. Então, o rico foi para o Hades, para o inferno. Olá, Carol. Não, então o rico não vai entrar mesmo no céu, não. E ele tá falando com quem? Ele estava conversando com quem? Abraão. Abraão. Então, o que nós estamos olhando? Existem 3 pessoas aqui. 2 estão no... Ai, pera. Ai. Então vamos pensar? Existem 3 pessoas aqui. 2 estão no mesmo lugar e outro está no Hades, no inferno. Ai, saúde! Meu Deus do céu. 2, vamos pensar aí no céu, né? É Abraão e Lázaro. Abraão era pobre, era um mendigo. Então, quais são o perfil dessas 2 pessoas que nós estamos vendo no céu? Um rico e um pobre, um mendigo. Quem está no inferno, no Hades? Um rico. O que leva a pessoa para ir para o céu ou para o Hades, para o inferno, não é a sua riqueza, é aonde está o seu coração. Porque, se duvidar, Abraão seria muito mais rico do que esse rico aqui, ó. Porque Abraão foi um homem muito rico, muito rico, muito rico. Então ali, Carol, então o céu é lugar do pobre, do mendigo, daquele que sofreu. Não. O céu é lugar daquele que ou sofreu, né, de maneira injusta, não conheceu a Cristo, vai, pela sua ignorância, mas é daquele que teve conhecimento e disse sim, eu quero me relacionar com o Senhor na terra, viver para o Senhor na terra, que foi isso que Abraão fez. Mesmo sendo rico, toda a sua riqueza era para o Senhor. E o seu coração não estava na sua riqueza. Então hoje, aprendemos muita coisa. Dentre todas elas, saia daqui sabendo aquilo que está escrito em Provérbios capítulo 4. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o seu coração. Ame o Senhor com todo o seu conhecimento, de todo o teu amor, com toda a tua força e com toda a sua expectativa, esperança. Ame o Senhor. Ame Ele acima de tudo, acima de todos. E ame o próximo como a ti mesmo. Ame o Senhor. E sirva a pessoas com o que você tem. Seja com tempo, seja com conhecimento, seja com dinheiro. Sirva pessoas. Esse é o propósito dessa relação com Deus. É para que eu ajude pessoas. Tendo muito ou tendo pouco. Tendo muito ou tendo pouco. Amém? Amém, amém, amém? Obrigada. E então aí um excelente dia, uma excelente quarta-feira para todos nós. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.